Nós estamos falando, né, sobre José do Egito, né? Então, José do Egito, ele liderou uma parte do Egito, né? Então, estamos falando sobre José, né? José era filho de Jacó, né? Opa, filho de Jacó. E por que é importante a gente se focar na história de José? Então, José, ele viveu numa época no Egito, né? Então, lembra que eu contei para os irmãos que o Egito... Então, vamos lá contar a história do Egito. O Egito era uma nação, um país, né? Vamos dizer assim, que estava lá consolidado, tinha sua cultura, tinha sua religião, tinha suas práticas e tudo mais, né? Só que chegou um tempo no Egito em que o Egito ele começou a receber pessoas que vinham de outras localidades, né? E aí nós temos uma imigração, de asiáticos, né? Toda aquela parte depois da África, nós temos a Ásia, né? Então tudo que é depois ali, nós temos a Ásia. Então, os hebreus, os cananeus, os hititas, os próprios filisteus, os elemitas e tudo mais, aqueles povos que fala lá em Gênesis, eles eram asiáticos, né? Eram povos que vieram para o Egito. Então, eles fizeram a sua viagem até o Egito, logicamente porque o Egito, lembra que o Egito tinha o rio Nilo, né? Depois eu vou mostrar no mapa, tá, irmãos? Para facilitar para os irmãos. Então, o Egito tinha o rio Nilo, e o rio Nilo, irmãos, ele dava muita vegetação. Por onde o rio Nilo passava, era fértil, né? Então, podia plantar que dava, então tinha abundância nessa parte aí, né? E aí esses asiáticos, esses povos de outros locais, vieram até o Egito. E na época, irmãos, eles aceitaram, né? As pessoas vindo, até porque podia ser uma mão de obra, né? Podia ser uma mão de obra até que barata, né? Só que chegou um tempo que esses povos aqui asiáticos, eles começaram a crescer em número, né? Começaram a crescer em número e começaram a ficar ricos, né? Então nós temos o enriquecimento dos asiáticos, até que chegou um ponto em que uma das nacionalidades lá, que eram os Ixos, logicamente eu estou resumindo, tá, irmãos? Porque se a gente for falar mesmo sobre a história de tudo isso, a gente fica aí 2 horas falando, né? Mas existia um povo chamado os povos Ixos, né? Que eram também asiáticos ali, né? Eram povos que vinham também de uma descendência semita. Lembra por que semita? Né? Qual era o nome de um dos filhos de Noé? Era Sem, né? Então, descendentes de Sem eram semitas. Então, todos os povos que descenderam de Sem, né, eles eram semitas. E aí, desses povos aí cresceram muito, enriqueceram muito lá no Egito, enriqueceram de verdade, a ponto de eles conseguirem se unir e dar um golpe de Estado, né? Então, eles deram um golpe de Estado. E o que eles fizeram? Pegaram, se fortaleceram, né? Eles eram muito ricos, começaram a ficar ricos lá, né? Começaram a dominar todo o Egito, e aí pegaram o faraó egípcio, né? Um faraó egípcio, e conseguiram dar o golpe ali, né? Então, logicamente, o faraó do Egito também não era aquelas coisas, muita corrupção e tudo mais, e acharam lá erros nele e conseguiram fazer com que o faraó deixasse de governar,
E o que eles fizeram? Levaram exilado, né, o faraó para uma da cidades lá no sul do Egito, né? Lembrando, irmãos, que depois eu vou mostrar para os irmãos que o norte do Egito, então o norte do Egito, ele era muito fértil, né? E o sul daí já começa a ficar desértico, né? Já começa o deserto ali. E aí eles exilaram, né, o faraó, prenderam lá o faraó e deram esse golpe do estado lá, né? E nisso os Hyksos começaram a dominar o Egito. Eles começaram a dominar. E aí, como eles começaram a dominar e tudo mais, eles teoricamente viraram os egípcios da época, né? Esses Hyksos aí viraram os egípcios da época. Mas por que eu estou contando isso? Para que os irmãos entendam o porquê que José conseguiu, né, virar governador lá. Eu já expliquei já naquela época que a gente estudou sobre José, mas é importante a gente se lembrar, tá bom? Porque a gente vai para poder entender Êxodo. E aí, irmãos, nesse período dos Hyksos que estavam governando, é que José aparece. Lembra? Aí José aparece lá no Egito. Como José era hebreu e os hebreus também eram semitas, lembra? Descendentes de Sem, também eram semitas. Por isso que o faraó dos Hyksos, né, que se tornou faraó lá, ele aceitou José como seu conselheiro e seu, daí tem um nome aqui, seu vizir, né, que na verdade é o título para governador, né? Então ele aceitou José, porque José também era semita. Se fossem os egípcios originais, egípcios de sangue, não iriam aceitar, né? Logicamente não iriam aceitar. Mas como o grandão lá, o governante lá, o faraó, vinha de uma descendência dos Hyksos, então ele conseguiu aceitar o governador também semita, que era no caso José, tá? Então é isso para os irmãos entenderem. Só que é engraçado, irmãos, que o que acontece? José, logicamente, morreu, né? Os Hyksos, eles perdem, né? Eles vão perdendo o poder, né? Então eles tinham todo o poder e as riquezas, mas eles vão perdendo. E os egípcios, né? Eles começam a se fortalecer. Então nós temos os egípcios no norte. Os egípcios estão lá no norte e os egípcios querem dominar o sul, né? Então eles começam a se organizar ali para poder tirar o poder dos Hyksos. Então eles não queriam os Hyksos no poder, né? E aí a gente entende também o porquê que o faraó, que era dessa descendência dos Hyksos, ele conseguiu dar, né, para a família de Jacó a terra de Gósen. Lembra? Que depois eu vou mostrar no mapa para os irmãos, né? Então, a terra de Gósen era uma terra próspera, uma terra bem próspera que tinha lá, né? Então, ele deu por quê? Porque a terra de Gósen ficava no norte, né? Ela ficava no norte. E como os egípcios ficavam ali, a parte mais rica ficava ali no norte, então o sul queria dominar também o norte, né? Na verdade, eles queriam unificar o Egito, né? Unificar o Egito. Então, eles queriam fazer o Egito sem ficar aquela divisão. E eles conseguiram, irmãos. Eles conseguiram, eles se fortaleceram economicamente, politicamente. E também, como todo governo, os Hyksos também não eram flor que se cheira e começaram também muita corrupção e muito isso e muito aquilo. E aí logo os egípcios começaram a encontrar brechas ali e encontrar falhas no governo e conseguiram também dar o golpe de Estado nos Hyksos. E aí começaram a dominar. Quando os egípcios originais começaram a dominar e unificaram o Egito,
Aí José já morreu, já fazia mais de 70 anos que José já tinha morrido. E aí que nós entramos na... Depois nós vamos entrar no livro de Êxodo, né? Então, irmãos, existe essa lacuna, né, entre Gênesis até Êxodo, que é importante a gente entender o que aconteceu aqui nessa lacuna, né? O que aconteceu nesse espaço. E foi isso que aconteceu, né? Toda essa reviravolta política para que os egípcios de sangue conseguissem dominar novamente, pegar o país, né, das mãos dos golpistas, por assim dizer, né? E começaram a acabar com tudo que lembrava os Ixos. Tudo que lembrava os outros, eles queimavam, destruíam as esculturas, destruíam as pinturas e tudo mais. Eles faziam para não ter lembrança do poder dos Ixos, né, naquela região. Então, de Gênesis até Êxodo, a gente tem essa história que eu resumi bem para os irmãos entenderem o porquê que o faraó lá do Egito, ele não se lembra de José. Por quê? Porque destruíram tudo que falava dos povos antigos, né? Eles começaram uma nova história ali da sua nação. É engraçado que os Ixos, eles que enriqueceram o Egito, né? O Egito ele só se tornou uma potência mundial por causa desse período, né? Que eles plantaram e começaram a plantar e a vender e alimentar todos os povos ali em volta. Eu vou pegar e colocar um mapa aqui, irmãos, para que os irmãos possam se localizar aqui. Deixa eu mostrar aqui. A gente tem que colocar esse. Aqui, veja aqui, irmãos, que... Deixa eu aumentar aqui para os irmãos. Então, aqui nós temos o mapa do Egito, né? Para que os irmãos possam entender. Aqui nós temos o deserto do Saara, né? Que é aquele deserto tão falado. Saara em egípcio quer dizer deserto, né? Então, a palavra Saara em egípcio quer dizer deserto. Então, falar deserto do Saara é meio que redundância, né? Mas veja aqui, irmãos. Nós temos o delta do Nilo, né? Aqui é o mar Mediterrâneo. Aí nós temos o delta do Nilo. Ah, mas por que delta, irmãos? Porque parece um triângulo aqui, né? Parece um triângulo, então é o delta do Nilo. Lembra que na matemática lá tem o delta, né? O valor de delta que é um triângulo, lembra? Então por isso que fala delta do Nilo. E veja que esse delta do Nilo aqui é uma região toda verdinha, né? Porque essa região uma região mais próspera, tem muita vegetação nessa região, por causa do rio Nilo. E o rio Nilo, irmãos, ele começa aqui e ele vai indo. Veja aqui o rio Nilo, ele vai indo e ele morre aqui no mar, né? Ele não começa do mar, ele começa lá das nascentes, ele vai morrer e desembocar no mar, tá bom, irmãos? Para que os irmãos possam entender. E é nessa região aqui, desse delta do Nilo, que ficava a terra de Gósen, lembra? Que nós vemos a família de José começa a morar lá no delta do Nilo. Tá bom? Só para os irmãos entenderem. Então, por isso que eles pegaram a melhor parte, porque por causa do rio Nilo. E todo lugar que o rio Nilo passava, veja que essa região aqui ela é verde, porque é uma região que tem plantio, que é o que você plantar dá, né? E essa região aqui ela já vai ser toda desértica. Às vezes a gente não tem uma base do que é a terra do Egito, o que é, como que funciona e tudo mais, né? Toda região que é longe do rio vai ser desértica, né? Toda região perto do rio, ela vai ser próspera, né? Então, veja, essa parte aqui de cima, irmãos, é a parte mais próspera, né, do país.
E aí nós dizemos assim que foi nessa região aqui que José ficou. Tá bom, irmãos? Só para que os irmãos possam entender, trouxe esses mapinhas para ficar bem didático para os irmãos poderem aprender, tá bom? Outra coisa que nós devemos falar, né, para que os irmãos possam entender, é que chegou um momento em que os israelitas, no caso os descendentes de Jacó, eles começaram a crescer em número. Cresceram em número. E aí alguém vai falar assim, mas por que será que o faraó, né, da época do Êxodo, ele não queria mais hebreus lá? Né? Aí a gente vai entender. Por quê, irmãos? Porque eles já tinham medo de eles sofrerem um golpe igual eles sofreram com os Ixos. Né? Então eles tinham medo disso. E aí, por isso que eles queriam conter. Imagine, de novo passar por um golpe e o medo dos hebreus também golpearem eles e tomarem conta do país, né? É mais ou menos, irmãos, para exemplificar assim para os irmãos, só para que os irmãos possam entender, vamos trazer um caso de agora. Os Estados Unidos, ele também tem esse medo, né? Os Estados Unidos, ele também tem esse medo. Por exemplo, tem cidades dos Estados Unidos que você vai, você escuta muito falar espanhol, né? Tem cidades dos Estados Unidos que os mexicanos, tem muito mexicano, tem muito latino, tem muita gente, até do Brasil, né? Muita gente que não é dos Estados Unidos. E aí, veja que as políticas do Trump e toda aquelas resoluções que ele teve, foi por causa disso, né? Ele quer evitar que o país seja tomado por imigrantes, sobretudo imigrantes árabes também, né? Veja que tem cidades dos Estados Unidos que foram proibidos imigrantes árabes chegarem, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, lá na França, que na França estava tendo muito refugiado, muita gente indo para a França, muitas pessoas, né, indo lá, pessoas dos países do Oriente Médio, sobretudo do Irã, Turquia, Afeganistão, iam para lá e fixavam morada, e ficavam morando lá. E eles têm muitos filhos, os árabes, né? Os árabes não podem usar contraceptivo e nada, então eles têm muitos filhos. E a população da França, da Europa em geral, uma população idosa, né? Porque os mais novos não querem ter filhos, né? As pessoas mais novas não estão querendo ter filhos. E aí, o que acontece? A cidade e o país começa a ter uma população jovem de outra nacionalidade, né? E aí é o medo da nação é o quê? De chegar um tempo em que não vai ter mais nativos ali daquela nação, só imigrantes, e aí acaba que eles tomam o país. E foi isso que aconteceu lá no Irã, né? Não sei se os irmãos sabem, o Irã, particularmente, o Irã era bem desenvolvido. O Irã não era do jeito que é hoje. O Irã era desenvolvido, né? Era um país que era capitalista, um país que você via as moças andando com roupas modernas e tudo mais, né? Os homens. Depois que chegou a dominação árabe lá, eles cresceram de uma forma que aí, hoje em dia, o Irã virou aquele país totalitário. A mulher não pode usar nenhum outro tipo de roupa, só a burca e tudo mais. Então, esse é o medo dos países. Os países têm medo de dominarem, né, de se dominar a nação. Então, era esse o medo dos egípcios. Por isso que quando o povo de Israel começou a crescer, as mulheres ter muitos filhos e tudo mais, aí eles ficaram com medo, né? Então, é importante eu explicar isso para os irmãos, porque os irmãos vão ter que ter essa bagagem para poder entender Êxodo, tá bom? Aí é importante isso.